Saudações, muito boa noite e seja bem-vindo ao FTV Debate. Hoje, terça-feira, 3 de dezembro de 2024, caro telespectador, entramos na sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar aquilo que é o melhor do debate a nível nacional. E para tal, contamos aqui nos nossos estúdios com os nossos painelistas convidados para lhe proporcionar este momento de reflexão e também a proposta de solução para todos os problemas que apoquentam a sociedade moçambicana. Para já vou passar a saudar do meu lado direito, Sr. Sábado, muito boa noite, seja bem-vindo ao FTV Debate. Muito obrigado, boa noite. Tem algum ponto prévio para o programa de hoje? Eu agradecer o convite que me fizeram e dizer que estamos prontos para dar aquilo que é a nossa contribuição sobre a visão, não é? Portanto, é tudo isso que vamos fazer, tendo em conta a experiência da vida, podemos ver. Exato. É tudo isso. Exato, muito obrigado. Dr. Mulungu, muito boa noite. Seja bem-vindo ao FTV Debate. Boa noite, Chisupa, boa noite, Sr. Amboa e Sr. Malenza. E para quem nos acompanha a partir de casa, estamos cá mais uma vez para debruçar em torno daquilo que são os fenómenos a nível nacional. E o ponto prévio para hoje? Bem, o meu ponto prévio vai para a recente publicação da descoberta aqui em Moçambique, da descoberta do nióbio, e nós aparecemos como o sexto país com maiores reservas de nióbio a nível internacional. É assim, nós sempre que descobrimos um metal precioso ou uma pedra preciosa, Moçambique sempre está entre os 10 países que possuem esta preciosidade. Então, é preciso começar-se aqui a pensar numa situação de termos, se calhar, uma instituição que possa capitalizar essas descobertas e fazer aqui uma espécie de conscientização aos moçambicanos, no sentido de essa conscientização servir como uma forma de trazer uma espécie de transparência do seu processo de extração, porque a partir do momento que nós recebemos a informação dessa descoberta, nós começamos a ter a ideia de, se calhar, há dividendos que estão a entrar logo de imediato. Então é preciso que haja uma instituição que tenha esta capacidade de conscientizar os moçambicanos para que eles percebam que, olha, haverá aqui, depois dessa descoberta, um processo de montagem de equipamentos para poder se extrair este metal ou esta pedra preciosa. Mas também um outro erro é que nós começamos a ver essas extrações e começamos a ver o seu resultado nos leilões internacionais. E nós aqui, a nível interno, nunca somos informados de que há uma saída de uma pedra preciosa para os mercados internacionais. E só nesses mercados é que se diz que a pedra vem de Moçambique. E olha que nesses mercados internacionais, quando se fala de Moçambique, muitas das pessoas que se encontram lá olham para Moçambique como sendo uma província da África do Sul. Não olham para Moçambique como sendo um Estado como tal. Então, nós temos que começar a nos posicionar devidamente a nível do sistema internacional para que tenhamos o devido respeito. Porque nós hoje já não somos o país de quem se fala. Nós somos o país com quem se fala, devido aos recursos que nós temos, e esses recursos precisam, de facto, eles começarem a se fazer sentir no bolso de cada cidadão e na nossa economia aqui a nível interno. Não nos vale de nada termos o gás, termos o petróleo, termos o rubi, o nióbio hoje e não termos resultados a nível do nosso sistema financeiro e quanto econômico. É preciso que isso tudo seja capitalizado a favor deste pacato cidadão que hoje está nas ruas a gritar: este país é nosso. É preciso que se perceba esta frase a fundo, o que é que significa este país é nosso. É porque aquele indivíduo sempre esteve ausente de todas as políticas públicas que foram a ele direcionados, e agora ele, estando na rua a marchar, a tirar uma pedra, a colocar barricadas, ele sente-se mais moçambicano que no momento em que uma política pública pudesse o identificar. Então é preciso que nós capitalizemos isso tudo para que, de fato, estes cidadãos não se sintam excluídos aqui dentro do nosso próprio país. Exato, muito obrigado, Mulungu. Também vou saudar a minha esquerda, a Sônia Amboa, isso mesmo. Seja bem-vindo ao nosso debate. Muito obrigada, saudações aos telespectadores em especial e aos companheiros aqui do painel.
dizer que é sempre uma grande bênção estar aqui de volta e transmitir aquilo que nos ocorre, que possamos influenciar o mesmo até dar o parecer do que acontece neste belo país. Exato, seja bem-vinda mesmo de volta à casa e o ponto prévio para hoje. O ponto prévio tem que ver com um áudio que está a correr nos WhatsApps sobre uma denúncia de um cidadão que lança o alerta para uma suposta viatura que surgiu na zona da Mao Tse Tung, esquina com Kim Il-sung. Tem também um vídeo amador que está também a transmitir estas imagens, e algumas televisões também já passaram, em relação a este cidadão que faz a distribuição de valores monetários àqueles cidadãos que estão ali na rua. Consta que não é uma situação de ajuda social, mas também é preocupante, e por ser preocupante, por isso trago como ponto prévio, porque há necessidade de nós alertarmos a este país que a contra-inteligência deve trabalhar para que não tenhamos situações iguais ou que seja diferente do que aconteceu em Cabo Delgado. Se nos recordarmos, nós tivemos o alerta de alguns religiosos na altura, em que fazia-se, este foi o mesmo modus operandi, em que se oferecia-se dinheiro, oferecia-se facilidade de estudo, até de bolsas, e depois tivemos a situação que tivemos em Cabo Delgado. Há que se lançar o alerta para que possamos trabalhar ao fundo com as imagens que já estão a ocorrer, para que se saiba quem são estes cidadãos, se estão realmente a praticar uma boa ação social, que também é de uma forma estranha, porque quando a esmola é grande, desconfiamos todos, e é preciso termos a contra-inteligência a trabalhar, se é que ainda temos este setor de contra-inteligência no nosso país, para que nós possamos ver e acompanhar, que não queremos que haja situações iguais à de Cabo Delgado. Disse aqui muito bem o nosso companheiro do painel, há mais descobertas por se fazer. Moçambique é um país rico e é apetecível para todos que vêm de fora, ou até alguns que querem de forma ilícita ter um enriquecimento rápido. O alerta foi lançado, que se faça o estudo, o vídeo está a correr, algumas televisões já passaram, é preciso nós fazermos, não podemos olhar de forma muito, posso dizer, morna, mas é preciso nós termos este como um assunto muito sério para este mês e, sobretudo, estas épocas que vivemos em Moçambique. Exato. Muito obrigado, Sônia Moa. E para si também, caro telespectador, desejamos boas-vindas e saudamos igualmente, como fizemos no início do nosso programa. E para já, nós hoje vamos trabalhar, ou melhor, vamos discutir três temas importantes e principais que dá conta que os professores que boicotam o exame de 10ª e 12ª classe. Também o anúncio da quarta fase, melhor, da quarta etapa das manifestações, que vão perdurar 7 dias pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. E por fim, se o tempo nos permitir, vamos falar da questão que os técnicos do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, o STAI, ameaçam marchar até a casa do Bispo Carlos Matsinha. Para começarmos com o nosso programa, eu vou começar mesmo com o sábado. A questão das manifestações tem se levantado nos últimos dias, desde o anúncio dos resultados, e os professores, sobretudo, eles têm mostrado a sua insatisfação por conta das horas extras, tanto como por conta de pagamento de honorários. Este não é um caso isolado no que diz respeito às manifestações, mas verificamos nesses últimos dias a questão de exames que foram boicotados pelos professores, e também alguns alunos vêm manifestar apoiando
os seus professores. Qual é o seu parecer em relação a este assunto? Bem, muito obrigado. Eu primeiro começar a dizer que os professores têm toda a razão para exigir aquilo que foram prometidos pagar. E já estamos no final do ano. E no orçamento já não há exercícios finos. Então, se deixam que isso ocorra agora, e o período é muito fértil, não é? Então, corre o risco de não ser pago. Não sei porquê, isso foi planificado, não é? Foi orçamentado, não há despesa nenhuma que se faz no Estado sem orçamento. Aquilo foi orçamentado, então estava previsto que se pagasse. Mas esse assunto depois da educação, penso que não para aí na greve dos professores. Para no livro escolar, não é? Tratamos mal os nossos professores. Nós somos isto aqui graças aos professores. Exato. Não tivéssemos tido professores, não éramos nada. Portanto, eu penso que isso está correto. O governo tem que encontrar maneiras de pagar a coisa aos professores. E me pareceu que depois, não é só educação, é também saúde. Exato. São áreas de soberania. Mas não se pode brincar muito nessa zona. Não se pode. Não é? Porque são áreas de soberania. Você vai formar um homem que daqui a 30 anos vai ser dirigente de forma deformada. Tem professores que não dão bem às aulas porque tem turmas muito imensas e depois tem horas extras e não são pagos os professores. Não é? E professora, tem servido muito este país. Não é? Tem servido muito este país. Eu acho que tem que se encontrar maneira de de se resolver o problema dos professores. Uns encontrar maneira deles de fazer exame é normal, é maneira deles de fazer o coisa de exame. Agora outros, se calhar por razões que eles próprios sabem, disseram não, nós aqui só pagam e vamos para a escola. E o que me preocupa nesse momento agora é já a politização do assunto. Quer dizer, por crianças a fazer campanha, não é? E aquele sinal de marcha lá que se faz lá, não sei com quantos dedos. Portanto, eu penso que para já esse assunto de educação, eu penso que os professores têm muita razão. O governo tem que encontrar maneiras muito rápidas para pagar a esses professores e pedir-lhes desculpas, em vez de andar a dar-lhes palavreado, como às vezes tem coisa, tem... É o que eles dizem agora, já bebemos água, dá-nos lá dinheiro. Exato. Obrigado. Exatamente. Mungo, quanto a isto, pensa-se que existem questões políticas, por se tratar também questões que dizem respeito à própria governação, questões administrativas. Nesse caso, a questão do professor não é um caso assim que podemos dizer. A sua opinião quanto a isto? Será que os professores deveriam ou não primeiro deixar os exames, passar e tratar isso de forma administrativa, ou então acha que este é o momento que deve se resolver estes problemas? Bem, eu acho que aqui estamos perante uma situação em que os professores estão na fase de já não dá mais. Já não dá mais porque os professores começaram a dar sinais há muito tempo. Esses sinais, de que forma foram emitidos? Começamos a ver as crianças quinta classe, sétima classe não conseguiam efetivamente escrever o seu próprio nome. Crianças na 10ª classe não sabiam, por exemplo, a nossa figura emblemática da política a nível nacional, o Samora Machel, o seu historial, a sua proveniência, como é que ele chega ao poder e quem proclamou a independência nacional. Então, a partir daí, nós começávamos a perceber que havia alguma coisa que não estava bem. E este não estar bem, muitos olharam e ignoraram. Por quê? Na sociedade também apareceu um mal. O mal que apareceu na sociedade é de que, olha, as pessoas só precisavam necessariamente ter o diploma. E o resto ia se resolver com as ditas boladas ou o dito way. Então, o que isso trouxe? Trouxe pessoas que não estavam mais interessadas no conhecimento, estavam mais interessados em ter diplomas. E nós tivemos uma chuva de diplomas na praça, diplomas falsos. Inclusive, alguns deputados foram descobertos com diplomas da 10ª classe falsificados. Então, estes sinais todos foram ignorados pelo governo. E esse era uma marcha lenta,
mas que estava a desgastar o sistema de ensino. E esta marcha lenta continuou. Continuou até a geração de 2000, quem foi nascido em 2000, chegar à 12ª, fazer a sua 12ª, entrar no ensino superior, fechar a licenciatura e descobrir que está mais ou menos na frase do Sócrates, só sabe que nada sabe. Então, neste só sabe que nada sabe, a única coisa que restava era exatamente tentar aqui fazer as ditas boladas também. E fazendo essas boladas, começou a perceber que podia ser youtuber, influencer digital, mas este processo de ser youtuber ou influencer digital, ela de facto emana de uma questão de ser influenciado. Então, se essa pessoa que estudou até 12ª, fez licenciatura, é facilmente manipulável, então não se esperava um resultado diferente hoje em dia neste assunto das manifestações. E principalmente neste quesito em particular dos professores, porque alguns daqueles professores que estão a dar aulas também são resultados deste processo débil, este processo defeituoso. Então, eles estão lá a dar aulas, mas também já não entendem ou já não têm aquele valor patriótico, o sentido de contribuir para termos resultados palpáveis. O assunto da educação não pode ser politizado. O assunto da educação não pode ser um plano de 5 anos, de 10 anos. O assunto da educação deve ser um plano eterno. Um plano que, por mais que haja uma alteração de governo, de partido, ele continua lá. Porque ele é que vai segurar o Estado eternamente. A parte da nossa soberania que levantava o seu sábado é que esses indivíduos futuramente poderão segurar a soberania. Mas para segurar a soberania é preciso ter conhecimento. Sem conhecimento, nós vamos ter resultados como Cabo Delgado, vamos ter resultados como indivíduos que aceitam receber dinheiro numa praça, numa viatura de pessoas desconhecidas. Porque há uma vulnerabilidade aqui por parte dessa gente que está exposta a qualquer tipo de ação maléfica, oriunda tanto de fora ou de dentro. Então, os professores, eles encontraram uma fase sensível, que é a fase de realização de exames. E a resposta qual foi, por parte do governo? É ir buscar professores de outras zonas para vir controlar os exames. Então, esta resposta fica clara. O governo está interessado nos números. Quanto mais gente tivermos formada, supostamente, em termos declaratórios, formais, documentados, nós teremos muita gente formada. Então, quanto mais gente formada, melhor é para o sistema. Agora, qualidade. Será que essas pessoas terão qualidade? Que processo assistiram ou tiveram essas pessoas durante este ano todo e com essa conturbação toda que nós tivemos? Porque nós temos manifestações que já vão lá há um mês. Mas também tivemos campanha. A campanha também prejudicou este processo. Exato. Então, era preciso aqui se olhar para todo o processo e se fazer uma avaliação profunda e olhar para os professores e dar-se uma justificação plausível. Podíamos anular os exames para daqui a 2, 3 semanas ou para o próximo ano. Mas nós, como estamos interessados nos números, e isso foi respondido no tempo da Covid-19, houve passagem automática de pessoas que não frequentaram as aulas, então nós estamos aqui a assistir os professores fora a marchar com os seus alunos e algumas escolas a realizar os exames. Então, nós estamos a perceber que não há seriedade em termos de políticas públicas. O governo está interessado no futuro do país. Eles estão interessados em resolver o problema neste momento para em janeiro saírem e sentarem na plateia e assistir o outro governo a queimar os neurônios a tentar resolver este problemão todo. Exato, muito obrigado, Mulungu. Sônia, nesta toda a situação, podemos observar, são crianças, estudantes, alunos que levaram todo este ano, ao longo desde janeiro, fevereiro até dezembro agora, que estão a frequentar as aulas. O que isto significa para os pais, para a sociedade em geral, a questão do boicote dos exames em repúdio, ou melhor, em contestação daquilo que são os direitos do professor? Muito obrigada. Eu olho esta situação da educação com muita preocupação. Exato. Eu vou me associar ao que
disseram aqui os companheiros, porque beneficia aquele que não quer ver o desenvolvimento do país ter uma sociedade sem conhecimento. A quem beneficia? Algumas pessoas que, de forma ilícita, muitas vezes gozam de alguns privilégios por estarem supostamente a carregar ou arcar com alguns negócios que existem na educação. Nós não podemos olhar a educação como um mero negócio, temos também que olhá-lo como um meio que a sociedade tem para o próprio conhecimento e desenvolvimento da sociedade. É preocupante quando nós temos uma situação, como foi já narrado aqui, de escolas que estão a realizar exames, supostamente, digo supostamente porque nós temos filhos que estão a ser examinados e que, de certa forma, dizem que estão muito à vontade na sala de exame, como se estivessem em plenas aulas. Significa que estão fazendo consultas, estão conversando. A educação que algum de nós teve em tempo, é que quando se falava só a palavra exame, sabia-se que era um momento solene, um momento em que o estudante tinha de avaliar o conhecimento que adquiriu durante o ano e não só. E, de certa forma, neste momento estamos a banalizar a situação solene do próprio exame, porque, primeiro, a própria avaliação. Como é que um professor pode avaliar o que não lecionou? Nós tivemos um ano muito conturbado, pior até que o tempo do Covid. Porque no tempo do Covid nós tínhamos gasto único, em que eles tinham acompanhamento de forma online e outras formas, e não tínhamos essa situação de investimento duplo para nós como pais encarregados de educação, que durante um ano pagamos para os nossos filhos irem à escola e para chegar ao fim do ano não colhermos como devia ser. É preocupante nós termos alunos da 10ª classe. Existe aí um exame que foi fotografado, que está também a correr nas redes sociais, em que as respostas deixam a desejar. Quer dizer, de um lado nós estamos com um problema mesmo de inserção do próprio Estado na sociedade, porque quando nós deixamos que seja o povo a governar o Estado ou a conduzir o Estado, nós estamos a dizer que não existe capacidade de governar. Então, os professores já tinham dado o seu sinal. E a pergunta até para este tema podia ser: qual é o setor público que não está em greve? Se nós olharmos para as nossas Forças Armadas, para as nossas polícias, aquelas balas e como é que se diz, o gás que andaram a lançar, aquilo era uma forma de demonstrarem o seu descontentamento na sua função ou na sua área de trabalho. Uma vez que eles não podem se manifestar, eles então iam contra o povo para que o povo se chateasse e fosse mais às ruas. Temos a situação dos médicos. Os médicos estão há bastante tempo a reclamar não só a forma ou o material básico de trabalho, luvas, máscaras, seringas, estão a reclamar de lâminas. Hoje em dia já se manda comprar lâminas nos mercados negros para estar ou participar de uma cirurgia. Coisa que nós olhávamos para o material médico como um material único que só ele é que saberia onde adquiri-lo. Então, é preocupante quando eu chego numa instituição pública e tenho um atendimento não abonatório, não muito bom, em que os meus documentos não são atendidos. Então, há várias formas que esta mesma sociedade está a demonstrar que não está
com o governo, está contra. Está contra também a demonstrarem neste momento que lhes foi prometido o TSU, porque este não é o problema de hoje. Apenas aparece numa situação em que o próprio país está também numa situação hoje eleitoral de caos. Então, nós estamos num caos total quando nós temos crianças, algumas escolas realizaram exame. Hoje, na zona, no Inflene Benfica, só realizou-se o exame de matemática. O segundo exame, os professores lançaram as batas para o chão. E tomamos conhecimento também, alguns professores ligaram a dizer que a educação esteve lá, mas que não chegaram a consenso nenhum. Quer dizer, de alguma forma, mandaram-lhes beber água com o próprio gestor do país. Eles já beberam água e agora querem demonstrar que quem manda na sala de aula é o professor. Exato. E ainda mesmo neste tema, por insistência, é consensual que o professor tem a sua razão e por mostrar essa insatisfação. Quando da participação dos estudantes, dos alunos, neste caso, qual é a sua visão neste quesito? Nós estamos numa fase em que as crianças, a sociedade em si, está a aprender a manifestar o descontentamento. De alguma forma, a palavra de ordem que as crianças lançavam é: paguem os professores, queremos fazer os exames. É uma forma de os alunos estarem solidários aos professores e, de alguma forma, nós como pais encarregados acabamos até não tendo muita voz ativa, porque é o momento em que nós nos encontramos, em que os jovens, temos dito que os jovens de 2000 para cá estão demonstrando a sua força de luta, de libertação, porque nós vamos olhar, tivemos os jovens de 75 que libertaram o país. Tivemos já outra fase dos outros jovens que participaram na libertação do país e vieram para implementar a democracia. Nós tivemos aqui um intervalo de jovens como nós, que fomos acomodados com as duas gerações que trouxeram a independência e a democracia, e nascemos filhos que conheceram a independência, apenas a independência, e conheceram a democracia, e hoje elas estão ensinando a nós, os pais de ontem, que, afinal de contas, é preciso nós deixarmos eles viverem aquilo que foi adquirido com o tempo, que são as liberdades, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Durante muito tempo, nestes 10 anos, foi coartado a liberdade de manifestação e é isto que dá. A sociedade em si já está a demonstrar que esteve calada apenas, mas sabem que têm direitos. E são estes direitos que, de certa forma, acabou sufocando. É como se fosse uma panela de pressão. Não é por acaso que temos ali um respirador que faz um certo barulhinho, aquilo é para dar ou sair o ar. Então, este governo dos 10 anos não permitiu que o povo se manifestasse durante esta governação. Então, houve muita limitação das liberdades, houve muitas acusações para com a sociedade civil, houve muita falta até de respeito para com o cidadão, porque, de certa forma, quando ou nós damos nomes à sociedade não abonatórios, nós estamos a dizer, de certa forma, que ele não serve. Exato. Então, daí que nós temos as crianças a manifestar e, em algum momento, até diziam: não somos vândalos, não somos terroristas urbanos, nós somos estudantes. É muito forte e está sendo lançado aqui um recado muito direto a alguns concidadãos moçambicanos que gostam de incendiar. Isto são alguns comentadores que nas redes sociais usam de forma pejorativa esses nomes que fazem, de certa forma, a sociedade se revoltar contra o Estado. Há necessidade do Estado tomar a sua posição de Estado
para que não tenhamos uma liberdade ou libertinagem, de certa forma, seja lá qual for o nome que quisermos dar, mas que esta sociedade tenha um rumo. Exato, muito obrigado, Sônia Boa. Eu mesmo vou para o Mulungu. A sua opinião em relação a esta questão da participação dos alunos nestas manifestações? Como fazia menção, o sábado dizia que é uma questão de politização. E a sua opinião? Bem, eu queria aqui recordar o que Samora Machel dizia, fazer da escola uma base para o povo tomar o poder. Então, se ele dizia isso, sendo Samora Machel, significa que ele tinha uma visão de um Estado, mas de um Estado bem organizado, e que esse Estado, para estar organizado, precisaríamos, de facto, de um povo preparado, de um povo escolarizado, mas de um povo não só escolarizado no sentido de reter matéria ou ter informação, mas que soubesse, de facto, operacionalizar essa informação que aprendeu. Então, tinha que se fazer da escola a base para um povo tomar o poder. E qual é que seria esse poder? É o poder de compreender os fenômenos sociais e correspondê-las em benefício do Estado. Nós, moçambicanos, hoje em dia, nesse contexto de manifestações, percebemos que, afinal de contas, ninguém está a favor do Estado. Não estou a falar do governo. As pessoas estão a protestar contra o governo do dia, contra o governo que está por vir, que é do Daniel Chapo, e contra aquelas pessoas que não se identificam com este grupo supostamente revolucionário. Então, este grupo está contra também o Estado. Por quê? Porque não foi preparado, não se preparou esta base para esta gente tomar o poder, foi excluída essa gente. Então, quando nós percebemos as crianças também a abraçarem aquilo que é o movimento dos professores, temos uma percepção muito boa. Significa que nós temos uma geração solidária. E esta geração solidária, ela é tão importante que tem um sentido de pertença da luta que é muito favorável para o nosso contexto como Estado. Significa que estas pessoas, se amanhã eclodir uma guerra em Moçambique contra indivíduos de fora, ou seja, indivíduos estrangeiros, estes alunos, estes estudantes estão em capacidade ou estão em posição de pegar a arma e combater, porque eles estão a começar a compreender o sentido da luta. Mas começaram a compreender o sentido da luta através de quê? Através das manifestações. As manifestações é que despertaram a esses alunos que, afinal de contas, há liberdades que podem ser exercidas, mas essas liberdades, elas se forem exercidas de uma forma isolada, elas não terão força. É preciso que todos nós estejamos engajados no sentido de trazer soluções para estas manifestações. É por isso que nós temos os alunos a participarem nisso. Se nós não tivéssemos alunos a participarem nisso, as manifestações dos professores iam perder sentido. Perdiam sentido de que forma? Porque nós estamos a ter pessoas de fora, há relatos de que há guardas que estão a controlar exames. Eu não sei de que forma o senhor guarda, não estou a desprezá-lo, ele vai conseguir tirar uma dúvida a uma criança dentro de uma sala de aulas. Não vejo ele com domínio cabal de todas as matérias, porque cada professor que é inserido numa sala de aulas para controlar o exame, ele tem domínio de história, de matemática, de português, de ciências naturais, de biologia. Então, é preciso olharmos para esta participação dos alunos no sentido positivo. E no sentido também de que os alunos estão a ser preparados para poder reivindicar aquilo que são os direitos. Esses direitos que nós, por muito tempo, não conseguimos reclamar. E nós fomos chamados de pacíficos. Dentro do Estado que ele nasce de um conflito, desenvolve dentro do conflito e vai conhecendo intervalos de vários conflitos. Ou seja, Moçambique é um exemplo claro daquilo que Kant defendia como a paz é um intervalo entre duas guerras. Ou seja, nós tivemos uma paz, mas paz armada. Exato. E sempre caminhamos neste sentido. Então, estes alunos que estão a participar nestas manifestações, em parte,
pode-se dizer que há politização devido aos cânticos que os alunos trazem nas manifestações, mas é preciso perceber que os cânticos, eles são oriundos do contexto atual. Eles aprenderam a manifestação no contexto atual. Então, o único cântico que eles têm é exatamente aquele canto de esse país é nosso. Não no sentido de dizer que o professor precisa ser pago e nós precisamos fazer exame. Há um exemplo muito claro de um jovem que levantava uma placa grande assim nas manifestações, sem nenhuma escrita. Então ele foi questionado. Por que tens uma placa sem nenhuma escrita? Ele disse, quando o professor começar a oferir, ele vai me ensinar a escrever e eu vou escrever nesta placa. Essa mensagem foi muito forte e tão profunda que nós todos olhamos como sendo uma criatividade. Aquilo não foi criatividade. Aquilo foi um sentimento expelido por um indivíduo que há muito tempo está sendo açoitado por um Estado que não quer, de facto, ver o Moçambique a desenvolver a todos os níveis. Exato, muito obrigado, Mulungu. Sábado, para terminar sobre o nosso tema, eu gostaria de ter a sua opinião em relação ainda a este assunto da participação dos estudantes. Como que vê este cenário? Seria efetivamente uma solidarização por parte dos estudantes para com os seus professores, ou então seria uma questão em que os professores teriam instrumentalizado os estudantes? Houve dois níveis de participação dos estudantes, duas fases. Eu critico esta última. Exato. Por conseguinte, aquelas outras que de uma criança que diz, por favor, eu vou escrever aqui, é legítimo. Mas não deixa de ser criança, mas ele está a manifestar-se naquilo que ele pode, naquilo que a coisa, como chama isso, o direito lhe concede para fazer. Exato. Está fazendo naquele nível dele. Agora, aquelas crianças que eu vi ontem, e hoje também repetiram nessas transmissões, de cantar aquelas canções, levantar, indicar dedos de um determinado candidato, eu penso que isso é política. Então, é isso que abomino. Exato. O resto tem que ser assim. E sobre este assunto de manifestação, ele levantou um assunto interessante. Samora disse fazer da escola a base para o povo tomar o poder. E depois preparou aquelas crianças. Nós fomos preparados. Eu faço parte daquele grupo que Manafui disse, de 8 de março. Juntou operários, juntou enfermeiros, jornalistas e estudantes para moldar as crianças. E depois eram ensinados sobre quais são as prioridades. Depois disso foram espalhados para irem buscar e dar os seus saberes lá na sociedade. Portanto, fazer da escola base para o povo tomar poder é essa coisa que Samora estava a dizer. Porque quando reuniu aqueles estudantes todos da 11ª classe, ele viu, este dá para ir para a segurança, este dá para ir para a polícia, este dá para ir ensinar. E a maior parte daquele grupo foi para a escola, para ensinar. Não é? É para preparar o homem novo, para blindar o homem novo. Não é? Dizia também que imperiabilizemos-nos contra essa coisa de coisas que não parecem como as de inimigo, dando indicação às pessoas. As nossas crianças, os nossos jovens hoje, já não conseguem discutir conosco. Não sei se é por causa da televisão, mas a responsabilidade é nossa, nós mais velhos, e particularmente aqueles que nós demos voto para governar este país. Exato. Temos que nos preocupar em formar jovens à nossa maneira. Porque se nós fazemos isso, eles vão ver como se faz isso no Brasil, como se faz essas coisas lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, etc. Então, vamos procurar fazer essas coisas. Tanto eu penso que falta o diálogo com as crianças. Exato. Mesmo só para dizer que quando as pessoas querem colocar o problema que têm, o chefe falou muito, vão lá beber água. Já bebemos água, mas agora temos outra sede, que é dos nossos salários. Assim, não dialogamos com as pessoas.
governamos as pessoas, não dirigimos as pessoas. E também nas escolas já não há água. Exato. Muito obrigado, Sábado Malenza. Eu volto já para a Sônia. Vamos passar para o tema seguinte, que é para falar exatamente da questão das manifestações. E nestas manifestações nós observamos que ontem o candidato presidencial Venâncio Mondlane, ele veio a lançar a quarta fase da quarta etapa. Nesse caso, disse que esta fase duraria cerca de 7 dias. Com a experiência de que vivemos nessas outras fases que já existiram, o que pode se esperar nesses próximos 7 dias que nós vamos passar a partir de amanhã? Vai haver aderência? Como vai ser esta manifestação? O que pode se esperar por parte daquilo que é o comportamento do povo moçambicano, este que é chamado para participar nestas manifestações? Bom, o que está a acontecer, este fenômeno que está a acontecer em todo o país e principalmente na cidade de Maputo, é agradável de se ver. Porque a sociedade, hoje, o cidadão moçambicano está a transmitir a mensagem que, de certa forma, o pós-eleitoral sempre existiu. Nós sempre tivemos contestações pós-eleitorais, mas nunca tivemos sempre contestações pós-eleitorais dos partidos políticos. E, por incrível que seja, desta vez temos uma contestação pós-eleitoral do próprio cidadão, o dono do voto. É isto que algumas figuras não estão a conseguir decifrar, porque é a primeira vez que temos o cidadão a exigir o seu voto, a exigir que se demonstre a alguns cidadãos moçambicanos que até escreveram para os órgãos de gestão eleitoral a pedir para irem contar o voto, e é um direito. Eu, Sônia, posso escrever e ir exigir que eu veja editais da mesa onde eu votei. Basta mostrar o meu cartão de eleitor e tem ali a mesa que votei. Tenho o direito de ir lá para ver os editais e tudo mais. E os órgãos de justiça, os órgãos eleitorais não estão habituados a esta consciencialização do cidadão e não aceitaram. Por quê? Se é um direito. Antes, nós tínhamos este direito demonstrado que depois das eleições havia a fixação. Era uma forma do cidadão, depois da contagem, ir lá verificar. Hoje em dia não houve. Porque, de alguma forma, nós temos um STAI que está muito esquecido num canto, enquanto ele é o protagonista principal destes atos eleitorais. Estamos a olhar para a CNE, sim, por ser o gestor máximo, mas é o STAI que faz a gestão no terreno. É o STAI que faz a recolha, que faz a contratação das pessoas que devem ser responsabilizadas. Cada cidadão que foi contratado, por exemplo, para trabalhar na mesa 1, naquela mesa que houve problema, tudo que acontecer é julgado em torno de todos que estiveram na mesa. É isto que o cidadão não está a conseguir decifrar. Ou seja, de uma forma coletiva, convocar uma demência coletiva institucional para que o cidadão ficasse desacordado durante muito tempo. Mas desta vez é o próprio cidadão que está a exigir o seu direito. Não há nada que está fora dos padrões normais. Há o que está a acontecer. Por incrível que pareça, este governo ainda não acabou. Nós estamos num processo eleitoral em que temos um governo do dia. Estamos na quarta fase. Não sei se alguém já viu o governo a vir se pronunciar. Há um cidadão
que está a usar as redes sociais e o governo está calado. O que está a acontecer? Nós temos 2 governos, temos 2 presidentes em Moçambique neste momento. Um que está a ser ouvido pelo povo, outro está a ser governado por este do povo. Porque quando mandam fechar as instituições fecham. Quem manda? É o Venâncio. Exato. E quanto à questão das manifestações? As manifestações estão aí à porta. As pessoas ficaram preocupadas pelo fato dele ter feito o anúncio da 4ª fase, da 4ª etapa da 4ª fase e ter marcado para quarta-feira. As pessoas queriam que ele marcasse logo para o dia seguinte. Por isso que nós tivemos aquelas situações. Aqui na cidade de Maputo, nós vivemos um caos. Hoje não se anda. Todo mundo está fazendo compras porque já sabe que tem mais de uma semana, saiu para fazer tudo rápido, estão a cumprir. Por quê? O moçambicano só precisava de alguém que tivesse essa coragem que teve o Venâncio. Porque nós já estávamos num caos. As instituições todas em greve, o povo moçambicano desorientado, instituições de uma forma geral a não serem geridas e um Estado, uma Assembleia da República num silêncio absoluto, uma Procuradoria Geral num silêncio absoluto. Isto está um caos. Ninguém sabe ou ninguém conhece o seu papel. Agora, deixa-me aqui lançar um alerta que até já usei uma das vezes as vossas câmeras para chamar esta atenção. Infelizmente, nós temos um gestor das eleições que é religioso. Eu não sou digna para dizer que ele não o é. Mas é lamentável quando nós temos uma instituição muito alta como esta, que ele vestiu as batinas durante muito tempo, a deixar que os moçambicanos e moçambicanas percam vida nas ruas de Moçambique. Porque ele não quis implementar a lei de uma forma deliberada. Permitiu que STAI lhe desse dados gerados e ele anunciasse os dados errados. Porque se forem a reparar, recuem os vídeos, ele assume que os dados não estão certos. Como é que ele, numa instituição máxima, entrega ao Conselho Constitucional esta batata quente de forma deliberada para que o Conselho Constitucional faça gestão daquilo que devia ser o seu trabalho? STAI é o maior culpado porque não fez a gestão dos documentos e deviam responder criminalmente porque fizeram o Estado gastar dinheiro, porque fizeram o cidadão não produzir aquele dia da eleição, porque fizeram o dinheiro do Estado ser lançado à lama. Então, é preciso, nós ainda não vimos, mesmo o mais alto nível, que é a CNE, ter dito que houve situações anômalas, ainda não ouvimos falar dos processos criminais. Estamos à espera, por isso que dizemos a verdade eleitoral deve vir ao de cima. Exato, muito obrigado, Sônia Mboa. Eu vou para o Mulungu, ainda lhe faço a mesma questão. O que se espera, ou qual é a sua opinião, o que espera nesses próximos dias de manifestação? Bem, o que se espera de uma terra que não germina milho, de uma terra que é uma bênção estar nela? Se espera exatamente um distanciamento total por parte do governo neste processo todo de manifestações que estamos a assistir. É assim, eu acho que é uma insistência numa situação destas, onde alguém que emite comandos através de uma rede social, e a rede social tem uma particularidade aqui em Moçambique, ela foi desprezada, porque havia o mito ou a alegoria de que as redes sociais não podem ser usadas como medidor da popularidade
de certas figuras políticas, porque havia o voto rural, o voto do campo e o suposto voto urbano dessas pessoas que não tinham, se calhar, acesso a essas redes sociais. Agora, nós questionamos como é que uma rede social chegou em Assunção? Como é que uma rede social chegou em Micanhelas? Então, isto significa que esta teoria ela cai por terra. Com este performance todo que nós estamos a ver desta figura, que é o Venâncio Mondlane. Ele deixa cair por terra e demonstra que há uma entidade que tem capacidade de emitir comandos e ser ouvida fora ao governo. E o governo está distante. A única presença do governo são sinais errados. Os sinais errados quais são? É um blindado do Ministério da Defesa passando por cima de uma pessoa, é a polícia ao ir disparando gás lacrimogéneo diretamente nas pessoas, são pessoas que vão perdendo vida, que se calhar nem estavam a participar na manifestação, mas por mais que estivessem, não se justifica essa perda de vida. São pessoas que recebem balas de borracha, mas depois descobrem que não são de borracha, são reais porque perderam a vida. Então, é um cenário, é um caos total. Não há instituição que funcione aqui. O juiz já marchou pela justiça. O médico já conheceu aquilo que era chamado de greve dos médicos. Mas, ao fundo, descobrimos que não era greve dos médicos. O médico estava a exigir equipamento para poder tratar o doente. Então, não é greve do médico. Porque ele não está a exigir algo que beneficia ele próprio. Ele está a exigir algo que beneficia diretamente o paciente. Depois temos a greve dos professores. Então, todos os setores estão, de facto, a fazer greve. Até a autoridade tributária, quando baleou um jovem na zona de Ressano Garcia e aconteceu aquela rixa toda, aquilo é demonstração clara de que aquele setor também não está satisfeito. Não seria possível se justificar que o indivíduo fosse balear uma pessoa a paisana. Então, este dito famoso 4x4, ou a quarta fase da quarta etapa, que tem duração de 7 dias, ele foi anunciado na sexta-feira. O governo teve a própria sexta-feira, teve o sábado, teve o domingo, teve a segunda, teve a terça-feira, que é hoje, para poder falar com o Venâncio. Mas parece que o governo também está, de facto, a beneficiar-se destas manifestações. Ou seja, passa do lado. As últimas manifestações, elas trouxeram imagens assustadoras. Nós vimos pessoas a regarem campas, de pessoas que estão vivas, de pessoas que convivemos com elas. Isso é assustador. Então, era preciso que o governo tomasse iniciativa de dialogar com esta figura. É verdade que o Presidente da República já tomou a iniciativa de dialogar com o Venâncio Mondlane, mas tomou a iniciativa num contexto em que Venâncio Mondlane tem processos a correr nos corredores dos tribunais. Então, ele já sabia que o Venâncio não iria participar daquele diálogo. Então, o Venâncio também trouxe os 20 pontos. Os 20 pontos ele sabia que não seriam aceitos pelo Presidente e que ele iria justificar aquilo como a sua ausência. Ou seja, estamos no meio de um jogo. Nós, como povo, o povo que está no poder, está no meio de um jogo de 2 atores ou 3 atores que estão a degladiar. Mas o mais visado ainda é o ator que está no silêncio. É o Partido Frelimo. Nós queremos ouvir o Partido Frelimo. É vencedor das eleições? Sim, segundo a CNE, segundo a Comissão Nacional das Eleições, a Frelimo é o justo vencedor destas eleições. Então, a Frelimo devia aparecer a abominar estes atos todos da polícia, a trazer aqui uma espécie de ponte para que houvesse, de facto, uma espécie de diálogo entre as partes, para alcançarmos um entendimento. Porque eu já ouvi as pessoas a dizer que, olha, tem que se contar o voto para ter resultado. A estas alturas já não é possível contar o voto. Exato. Já passa muito tempo.
O que nós temos que fazer é que os atores têm que, todos eles, negociar. Não, o convenâncio não se negocia, tem que se negociar. Não há outra saída. Não há nenhum político que não negocie a nível internacional e a nível interno. Até o Lhakama, que era um grande general, negociava. Então o Venâncio também, eu acho que ele está aberto a negociar. Mas o problema é o ambiente, é os pontos que se levantam para esse processo negocial. Então, estas manifestações estão a estrangular a nossa débil economia. Estão a estrangular todos os setores. Há pessoas que estão a perder emprego, porque há empresas que estavam a fechar, porque estavam a ser sustentadas pelo dia a dia. Mas este dia a dia encontra-se neste momento comprometido por causa de causas que supostamente são nacionais, que é estas manifestações. Então é preciso que aqui todas as esferas de influência na sociedade comecem a fazer a sua pressão no sentido de nós alcançarmos um entendimento. Não gostamos nós de atingirmos pontualmente 8 horas, temos que estacionar a viatura, ninguém circula até às 15. Olha, isto é privação de um direito. É privação de um direito, é violação do direito do cidadão. Porque há aquele que não se identifica com as manifestações. Mas se a pessoa não se identifica com as manifestações, tem que criar uma agenda paralela às manifestações. Ou seja, eu posso chegar ao meu local de trabalho às 6, atinge a hora 8 e eu já estou lá. É 15h30, 16 horas eu já posso me ausentar. Mas será que é possível se ausentar depois das 16? Já temos portagens. Mas o Venâncio não disse para se criar portagens. Então, era preciso aqui também uma conscientização das pessoas que estão a fazer essas manifestações, estes infiltrados destes grupos todos que andam por aí a fazer essas barricadas, para que compreendessem a causa. Porque há pessoas que de facto não se identificam. Então temos que respeitar o direito de quem não se identifica, mas a pessoa que não se identifica também é preciso que respeite quem neste momento está a manifestar-se. Exato. Então, uma parte tem que ceder à outra porque é o seu momento. Porque nós temos exemplos. Os Majermans estão a marchar há anos de forma pacífica e não estão a ter resultados. Então, eu acho que este método que estamos a assistir agora, por mais que ele seja cruel com a nossa economia, com o nosso dia a dia, ele se calhar possa de facto conseguir sanar vários problemas. Não estou a dizer que eu estou a favor, mas eu se calhar olho para ele como sendo um método que pode nos trazer algumas respostas de algumas inquietações que nós temos há anos, deste processo democrático que já falhou, mas precisa de uma reiniciação. É preciso reiniciar este processo democrático, mas com novos atores, com novas estruturas, para que de facto conheça respostas plausíveis. Mas é preciso que a Procuradoria comece a abrir processos contra a Comissão Nacional de Eleições, contra o STAI, contra aquelas pessoas que participaram direto e indiretamente neste processo todo que está a trazer estes problemas todos a nível do nosso Estado. Exato, muito obrigado, Mulungu. Eu vou para o sábado. Faço-lhe a mesma questão relativamente às manifestações. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que essas manifestações existem há muito tempo, mas eram mudas. Não se expressavam assim como está a se expressar agora. E depois, porque há muitos grupos que apareceram, e essa mobilidade de coisa das populações atrás de Venâncio é de que, para uns, ele vai ajudar-lhes a resolver os problemas que já paquentam em muitos sítios, não é? Que são apontados até naqueles 20 pontos do Venâncio. Agora, há uma coisa, houve marcha, pronto, então as pessoas marcharam, e as coisas começam a mudar de coisa das coisas, passa a expressão,
quando há distribuição de gás lacrimogéneo, as pessoas estão a marchar. Então, a resposta que tiveram foi de que a população depois também foi pôr pneus na estrada. E aí fazer aquilo que o Mulungu estava a dizer, e coartar o meu direito de circulação. Que é o meu direito, se não tem direito, quem pode fazer isso aí é o Estado, é o governo, através do chefe de Estado. Então, começam com as violências. Violências que são o quê? São matar. Eu vi um polícia, eu vivo na Matola, eu vi um polícia a ser morto a pedrada. Quer dizer, a mensagem que se traz para aquela coisa é que não há valores morais aqui nesse país. Perdemos valores. O maior valor nosso e de todos é a vida. Não posso zangar-me contigo e tirar a tua vida. Não posso. Isso não, sou proibido por lei e por Deus. Não posso fazer essas coisas. Então, não devíamos fazer isso. E o que é que me leva a abominar isso e juntar essas coisas com Venâncio é que me parece que o Venâncio achou que para ser seguido tem que ameaçar as pessoas, tem que assustar as pessoas. Tipo, venham comigo. Por isso a gente anda aqui, Maputo aqui, tá, o país é nosso, não sei, há muitas coisas que se escrevem ali. Mas muitos deles que estão ali escreveram aquela coisa só para poder mobilidade, só. Para poder passar nessas tais portagens que foram criadas. O Venâncio sabe que existem portagens. Que se exige dinheiro, mas nunca saiu a condenar. Significa logo assume. Quem cala, consente. Então, é essa parte que eu acho que não é correto. E me parece de que, mesmo ao nível de Podemos, as pessoas começam a falar de uma forma diplomática, mas isso não é correto, manifestações têm que ser pacíficas. Isso é coisa. Se não forem pacíficas, não podem ser pacíficas. Então, o que eu tenho a ver com os resultados? Quando me apanham na estrada, mandam parar o meu carro, eu cumpri com muito sacrifício e partem. O que tem a ver carro do Estado, que basta ver que é do Estado, tem que partir? Que manifestação é essa? Afinal, querem o quê? Verdade eleitoral? Sim, ok, pronto. Ele diz que ganhou porque tem verdade eleitoral. Quem acusa tem o ônus de provar. Tem que dizer, as minhas coisas estão aqui. E ontem ou hoje anda nas redes sociais alguém que está muito próximo dele que fala coisa diferente daquilo que ele diz que é o entendimento dele. Fala, recebemos, né? É um senhor de barba e tal, barba branca, que ele faz, mais ou menos fala isso, que nós não temos coisa suficiente, e ele saiu quando tinha sido contado 20%. Agora quando chegou 100%, por que não voltou a contar para saber que é 100% e dizer às pessoas que estavam a contar? Foi só fazer essas manifestações, que eu acho que as pessoas têm direito de fazer manifestações. A maior parte das pessoas que estão ali são dois grupos. O primeiro grupo de pessoas que nem recensearam, são apanhados aí, são essas pessoas que depois chegam ao coisa, jovens que foram para a escola ou não foram, mas que estão ali, não tem como fazer. Normalmente pandam, vão para ali para aquelas coisas. Então, quando é essas coisas, deixam de pandar, vão criar portagens, não é? Deixam de pandar, vão criar escândalos na sociedade. Eu vi uma coisa na semana passada, ali no Cavalo Branco. Sentar na Info, cozinhar, chima, e depois chamado para se comer. Então há um senhor que deixa escapar a coisa, a seguinte frase: já temos a coisa, agora falta dinheiro de cerveja. Por que se manifestam? Nada. Não é? É verdade que essa coisa de boa vida está contida nos pontos de coisa, mas o primeiro ponto da agenda, esse primeiro ponto que ele deveria ser, quem paga o almoço é quem convida. O presidente News convidou a ele
Porque ele tinha a agenda dele. Agora, eu não vou ser convidado na sua casa e impor a coisa menu, não posso. Não é correto. Eu convido. Se for necessário, até te consulto. Que tal? Gosta de carne de porco? Que tal? Isso. E faz isso. Então, eu condeno o meu amigo Venâncio por causa dessas coisas. Por ele calar-se perante isso. E depois, encalando, as pessoas continuarem a fazer. Não é correto. Não é bom. Exato, muito obrigado. Vamos passar para já que fizemos a ponte aqui, para o último tema do nosso debate. O tempo é o que nos foge, não temos todo o tempo do mundo, temos este espaço para podermos trazer os pontos essenciais. Eu vou mesmo para a Sônia Mboa com a questão que já esteve a fazer menção do STAI. Ainda nesta situação do STAI ser o principal ator do processo eleitoral, ou seja, o envolvido no processo eleitoral, quem preparou com os seus técnicos e tal, já estamos a ver aqui um grupo do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral a vir manifestar, reclamar, dizer que nós precisamos dos nossos pagamentos. Porque se não nos der esses pagamentos, os nossos subsídios, o nosso dinheiro, nós vamos marchar até em casa do Dom Carlos Matosinhos, onde vamos matabechar, almoçar e jantar. Como que olha, na sua visão, a aparição deste grupo em meio a estas manifestações, em meio a este processo todo político que está a ser contestado, processo eleitoral, que está sendo contestado? Esses foram atores do processo eleitoral, estão a vir exigir o seu pagamento. Como que olha para este cenário de aparição desses membros do Secretariado Técnico? O povo moçambicano está chorando até hoje, por causa dessa gente mesmo. Eles que marchem para a casa do chefe deles. Que marchem. Queremos os ver. Porque, de alguma forma, tudo isto que estamos a passar é por causa dessa gente. Eles foram formados. Aquilo que eu estava aqui a falar anteriormente, o STAI tem o programa, o organigrama e todo o plano que deve ser feito. Eles foram formados. Eles sabiam como deviam agir, sabiam como deviam trabalhar e tiveram contratos. Agora, se fizeram um contrato com o Dom Carlos Matosinhos na casa dele, que vão lá para a casa dele. Porque se eu não tenho contrato na instituição, tenho com a pessoa, é com a pessoa que eu vou tratar. Se for com a instituição, é com a instituição que deve tratar. Por que é que os professores não estão a dizer que hão de marchar para a casa da Ana Machilua? Eles têm contrato com o Estado. Significa que, de alguma forma, são estes mesmos que andaram a receber ordens ilegais e que foram prometidos mais do que deviam e hoje querem chorar conosco. Eu não choro com eles. Eu choro com o povo que está a morrer nas estradas, eu choro com os estudantes que hoje não estão a fazer exame, choro ainda por mim, que fico com as liberdades limitadas, exatamente porque nós queremos aqueles votos que deviam ter sido contados, que não foram contados. Andaram aí a emitir ordens ilegais, bem feito. Então chorem, significa para este grupo não há solidariedade. Eles que vão para a casa de quem é patrão deles. Se for o Estado, eles sabem o que devem fazer, onde devem exigir. Se estão a dizer que querem ir comer, eles sabem, é irmão mais velho, vão. Exato, muito obrigado, Sônia. Alves Mulungu, faço-lhe a mesma questão, nada diferente deste pronunciamento, desse grupo em particular do STAI. Eu acho que estamos a começar a assistir o oportunismo no meio disto tudo. Há pessoas que se calhar estão há um mês sem receber um atraso ou alguma promessa que se calhar nem foi estabelecida, não foi escrita em nenhum sítio e que estão a levantar-se, aproveitando-se do cenário todo das manifestações para, de facto, criar um alvoroço. Digo isso porque o jovem que esteve como porta-voz, quando ele diz que nós vamos marchar até a casa do Matosinhos, se não encontrarmos na casa do Matosinhos, vamos encontrar na casa do filho.
isto demonstra que ele está imbuído do contexto todo das manifestações estas que nós estamos a ter, porque há essa máxima de matabichar com o seu sábado, vamos te visitar, vamos matabichar contigo, estaremos na sua casa para ver como é que o senhor vive. Então ele também trouxe esses ideais dessas marchas naquilo que era a sua reivindicação. Então significa que ele aparece como oportunista neste processo todo, porque é alguém que esteve neste processo todo, que está a trazer problemas a esta nação. Mas eu tenho uma questão. Se este grupo, de facto, recebeu algo ou alguma promessa para encher urnas, para, de facto, subornar alguém, este era o momento oportuno deles também revelarem essas informações e quanto é que eles receberam. Mas também há outro perigo. Eu acho que eles estão cientes, porque eles participaram, então também vão fazer parte do calote. Também serão devidamente responsabilizados. Então, é preciso olhar isto aqui também numa vertente de que o oportunismo está a crescer, as pessoas estão a vir aproveitar-se disto tudo que estamos a ter. Não podemos também qualquerizar o nosso Estado, porque o nosso Estado, ele também, em algum momento, tem transmitido uma boa imagem. Temos várias componentes desse Estado que recebem os seus salários no devido momento. Nós ainda não vimos funcionários do Ministério das Finanças a reclamar, o Ministério de Tecnologia e Ensino Superior. Essas instituições que não têm reclamado significa que têm recebido, de facto, os salários a tempo. Então, nós vamos apoiar os Ministérios da Educação, que sabemos que estão há 2, 3 anos sem receber, os da Saúde, porque vamos para lá, nós vemos que não há bisturi, não há paracetamol, não há nada para poder atender o coisa. Os juízes, que também não têm condições para, de facto, fazer as suas operações dentro de um distrito que muitas das vezes não chega a ser grande coisa, não tem como se locomover. Então, este grupo do STAI é de se desconfiar. Este grupo de STAI, ele precisa sentar, fazer uma introspeção para, de facto, voltar a se reposicionar no sentido de, primeiro, pedir desculpas à família do Dom Matsini. Ele é o que é, mas eles não precisam se pronunciar nesses termos para alguém que está a dirigir uma instituição fora da instituição dele. Então, depois vão pedir desculpas a toda a nação moçambicana. E terceiro, vão dizer o que é que lhes move de verdade, o que eles fizeram, qual foi a participação deles realmente neste processo todo. Exato, muito obrigado, Mulungu. Sábado ainda ele faz a mesma. Falam zangados, aquele maneira como você... Mas bom, eu estava lendo uma coisa uma vez, o livro de um antigo espião soviético, KGB, está refugiado na América agora, depois que ele fez o último trabalho dele, foi ficar na América. O que é preciso para enfraquecer um Estado? Ataca a educação, ataca a saúde, ataca as infraestruturas, esvazia o conteúdo da religião local. Aquilo é uma figura. Portanto, não é quer dizer, há objetivo qualquer que está aqui, que é muito mais, ultrapassa a nossa maneira de ver. Nós só vamos fazer, eureka. É normal uma pessoa dizer que eu quero tomar banho na casa, na piscina do coisa da presidência. É normal isso. É normal as pessoas deixarem de dizer. Quando assentaram como é que se chama isso? Ainda não terminaram o processo. O Conselho Constitucional já terminou. Eles têm que ficar de plantão para esclarecer as dúvidas que o Conselho Constitucional possa vir efetivamente ter. Depois disso é que, ok, já a jornada foi embora, dentro de lá. Mas logo atacam coisa. Atacaram também aquele medalha lá no coisa dos apóstolos. Lembra-se? Vulgarizaram uma tromba e tal. É isso! Então, quando eu li aquele livro do americano, eu disse, é o que está acontecendo no meu país. É essas coisas. Temos que abrir o olho e verificar bem como as coisas e fazer as nossas reivindicações, tendo em conta o valor real do Estado. Está acima de tudo isso, é o interesse do Estado. Exato.
Muito obrigado, caros painelistas. Como última questão para podermos fechar o nosso programa, a questão de considerações finais. O que nós, como moçambicanos, devemos fazer para o bem-estar da nossa nação? Sobretudo nesse contexto em que se vive o país, contexto de crises pós-eleitorais, manifestações violentas que deviam ter sido pacíficas. Qual é o nosso contributo? Qual é o nosso papel perante este todo cenário? A pergunta é igual para todos. Começo com o mesmo sábado para terminar. Obrigado. A Sónia. Dizem assim, falar que a gente se entende, então falemos diretamente. Porque não há briga nenhuma que termina com ganhador, não sei o quê. Não há. Então, nós somos moçambicanos, temos a mesma bandeira, vamos nos respeitar e vamos falar, vamos lá conversar. Exato. E essas coisas que a gente está a soltar aqui, estamos a soltar acolá, viajando, gostei muito da coisa eu não sou da Podemos, mas gostei muito da atitude do Forquilha. Aquilo de chamar a imprensa e dizer que eu tinha uma proposta de diálogo. É isso que eu estava a dizer na minha primeira intervenção, que dizia, a última, dizia, há qualquer dissonância aqui. Ele foi trazer uma proposta, foi entregar uma proposta diferente daquela proposta de solução que o outro quer. Então, exato. Exato, muito obrigado. Sábado, Alves Mungo. Bem, eu acho que numa primeira fase devemos abrir os nossos corações, abrindo nossos corações e as nossas mentes, principalmente, para fazer um diálogo em aberto, sem olhar ou ter em conta para as nossas diferenças, porque as nossas diferenças são as coisas que mais nos unem, porque a minha diferença complementa a diferença do seu sábado, complementa a diferença da senhora Mboa. Então, nós todos podemos fazer um Moçambique melhor. Mas é preciso que no meio disso haja compreensão, haja tolerância. Não pode existir moçambicanos de primeira, moçambicanos de segunda e moçambicanos de terceira. Nós todos somos moçambicanos. Aquele que sente que é mais moçambicano que o outro, que ensine a esse outro a ser moçambicano como ele. Exato, muito obrigado. Sónia? Dando continuidade às últimas palavras, somos todos moçambicanos. Eu quero lamentar o facto do Presidente da República ter já sentado com todos os estratos. Sentou com os políticos, sentou com os diplomatas, sentou com todo mundo. Neste país existem as mulheres. Sentem com as mulheres que vamos vos dar a solução deste país. Nós temos todo o segredo. Temos a maternidade e temos a influência. A mulher fala de uma forma doce. E esta forma doce é que vai trazer a paz para Moçambique. Vocês sempre excluem. Nós não somos flores. Nós sabemos sentar numa mesa e vamos saber vos juntar para vocês poderem sair deste assunto. Porque quando matam, estão a matar nossos filhos. Quando matam, estão a matar nossos esposos. E quem fica no falecimento é a mulher. Os homens geralmente estão lá fora nos copos. Junte as mulheres que vocês terão a solução de Moçambique. Exato, muito obrigado. Acabamos de ouvir palavras sábias de uma mulher. Caro telespectador, nós agradecemos pela sua audiência aqui. Ficaram lições importantes, como a circulação de certificados verdadeiros com notas falsas e também a questão de, em vez de o nosso país produzir conhecimento, estamos a produzir doutores e ao invés de produzir riqueza, estamos a produzir ricos. Para já, caro telespectador, nós ficamos por aqui com promessas de voltar na próxima semana, à mesma hora. Fique bem, até lá.